Olá, aqui quem fala é Elton do canal Beta Sistemas, que é um canal que eu criei com o intuito de estar abordando assuntos relativos à informática e à eletrônica. Quero fazer uma série de vídeos, primeiramente sobre a eletrônica, para depois a gente entrar em informática, em reparos de placa-mãe, em análise de circuitos e etc. E também instalação de programas, instalação de Windows, instalação de Linux, diversas dicas, instalação de programas, etc. Mas primeiramente eu quero fazer uma série de vídeos sobre eletrônica, uma mini aula de eletrônica. E nesse primeiro vídeo eu quero fazer uma abordagem geral do que seria a eletrônica. Assim, uma abordagem bem generalizada, uma abordagem bem superficial, para depois a gente abordar de forma mais detalhada cada assunto da eletrônica. Então, em primeiro lugar, eu queria estar mostrando aqui o que seriam alguns componentes. Claro, não vamos aqui estar falando de cada um deles, mas vamos depois, nos próximos vídeos, estar abordando cada um deles, qual é a sua função em um circuito, como é que testa ele com o multímetro, quais são as suas ações em um circuito e como é que eles trabalham. Então, em primeiro lugar, seguindo aqui a sequência, quero mostrar para vocês o que seriam resistores, que é o primeiro componente que nas videoaulas que o pessoal logo trata, que são resistores. E aqui nós temos alguns exemplos de resistores. Esse aqui é um resistor, esse aqui é um resistor variável, também chamado de potenciômetro. Tá meio sujinho porque eu pego daqui mesmo dos meus trabalhos, que eu já trabalho com eletrônica, Inclusive vamos estar também abordando serviços, consertos, tem muita coisa para a gente ver. Então aqui são exemplos de resistores, que vamos estar depois abordando cada um deles, como testa, como é que eles trabalham em um circuito. O segundo componente são chamados de capacitores, que são esses aqui. Isso aqui são exemplos de capacitores. Uma abordagem bem superficial. E depois vamos estar abordando detalhadamente, estudar como é que é esse componente, como é que ele trabalha, o que ele faz em determinado circuito, quais são as suas funções. Então aqui são capacitores. O próximo componente são as bobinas, também chamado de indutores. Aqui bobinas ou indutores. Temos diversos formatos de bobina, tem alguns até bem parecidos com resistores, mas tem uma diferença, tanto no visual, como também na forma de testá-los, e também na forma como eles trabalham em um circuito. Temos aqui 3 exemplos de bobinas. Uma bobina de filtragem, uma bobina indutiva. Então vamos depois estar vendo cada um deles detalhadamente. O próximo componente é o diodo. Temos aqui exemplos de diodo. Isso aqui é uma junção de vários diodos. Isso aqui chama-se ponte retificadora, formada por 4 diodos dentro dela. Então é considerado um diodo também. Isso aqui é um diodo, isso aqui é um diodo SMD. Todos esses componentes também têm a classe SMD, que vamos estar vendo também como que elas funcionam. Aqui. O próximo componente aqui são os transistores. Temos aqui alguns exemplos de transistores, que é um componente semicondutor, assim como os diodos é um semicondutor. E ele tem uma característica muito interessante, tem muito o que falar sobre eles. Vamos estar abordando os tipos de transistores, a forma como eles trabalham. Eu acho que é um dos assuntos mais longos que temos, é o de transistores. E aqui são os circuitos integrados. Aqui alguns exemplos de circuitos integrados. Geralmente esses circuitos integrados têm diversas pernas, mas alguns só têm 3 pernas também.
às vezes sendo confundido com transistores. Então, alguns CIs, circuitos integrados, também conhecido como CIs, têm o formato de um transistor. Só que não é transistor, é circuito integrado. E aqui são instrumentos de medição. Aqui eu tenho 2 exemplos, mas nós temos diversos outros exemplos, né? Temos capacímetro, temos osciloscópio, mas de início, para aprendermos, né, como testar esses componentes, como fazer o teste desses componentes aqui, como ver se eles estão bons, como fazer o acionamento deles, vai ser suficiente um multímetro digital ou analógico. Eu tenho preferência pelo multímetro analógico, principalmente na hora de nós testarmos transistores, na hora de nós testarmos diodo, capacitores. Eu acho melhor o multímetro analógico. Isso aqui é o analógico. Também vamos estar abordando futuramente, né, por que analógico, como é que ele trabalha, quais são os prós e os contras em relação ao multímetro digital, que é esse aqui. Esse aqui é o multímetro digital. A principal característica é o visor, né? O visor digital é a principal característica dele. Esse aqui é o analógico, e sua principal característica é esse ponteiro, onde você vê as medições através de ponteiros. Ambos têm vantagens e desvantagens, que vamos estar vendo futuramente, cada um deles de forma bem detalhada, cada escala, vamos estar vendo de forma bem detalhada e prática. Então eu considero esse multímetro muito bom, mas eu prefiro, para nível de aprendizado, assim tudo, eu prefiro esse aqui, viu? Até para trabalho, para trabalhar, eu prefiro mais o multímetro analógico para trabalhar do que o digital. Vou pegar aqui um circuitozinho bem simples, bem básico mesmo, que é esse aqui que eu fiz. Claro, né, não é bonito, não é nada assim arrumadinho, mas aqui o intuito é aprender, não é a beleza em si, mas o aprendizado. Então aqui está o circuito eletrônico mais básico. Então tudo vai começar para você testar componentes, para você saber como trabalha o transistor, como trabalha o capacitor, para você aprender como trabalha o resistor, ou até mesmo o diodo, aqui diodo, bobinas. Você vai precisar entender o que é o circuito eletrônico. Então a base de tudo é você entender como funciona o circuito eletrônico, para você entender esses componentes. E a eletrônica, 99% da eletrônica é formada por esses componentes básicos: resistores, capacitores, diodos, transistores e bobina. Então isso aqui é a base dos circuitos, tanto mais complexos como os mais simples. Por exemplo, aqui estou com um circuito aqui que é uma plaquinha de... isso aqui é uma plaquinha de HD, né? E aqui, se você for procurar, você vai ver todos esses componentes aqui, todos eles aqui. Então a base da eletrônica é você entender esses componentes principais. Agora vamos voltar para o circuito eletrônico. O circuito eletrônico, o que é um circuito eletrônico? É um circuito mesmo, né? É um circuito que ele pode estar aberto ou fechado, onde ele permite a passagem de elétrons através de um condutor a fim de produzir algum trabalho. Então a finalidade do circuito elétrico é essa: é você transformar a corrente elétrica em um trabalho. Então aqui o circuito mais básico eu conheço é esse aqui, que ele é formado por uma fonte de energia, nesse caso aqui essa bateria. Essa fonte de energia ela é caracterizada sempre por um terminal
negativo e um terminal positivo, aonde vamos ter fios condutores que vai fazer a passagem da eletricidade por uma carga, né, por um circuito, e essa passagem ela vai ser aberta ou fechada através de uma chave. Então nesse caso aqui, esse circuito aqui ele está aberto, porque não está ocorrendo a passagem de elétrons. Os elétrons, eles sempre vão passar do lado negativo para o lado positivo. Do polo, né, a palavra correta, do polo negativo, aqui eu coloquei um fio preto, que é o padrão, né, de se usar é preto, indo para o polo positivo. Então, a direção da corrente elétrica é essa aqui. E quando ela passa por um circuito, ela vai produzir algum trabalho. Nesse exemplo aqui, quando eu ligo essa chave, o que aconteceu? Aconteceu aqui que eu fechei o circuito. Então ele estava aberto, aqui o circuito está aberto e aqui ele está fechado. Quando eu fecho o circuito, eu fecho essa passagem aqui e o que acontece aqui? Os elétrons podem trafegar, fazendo esse movimento. Elétrons livres, né, dos átomos. Então os elétrons estão saindo daqui, desse polo, passando por esse LED e vindo para o polo positivo. E quando eles passam por esse LED, eles vão produzir um trabalho. Nesse caso aqui, o trabalho, ele vai produzir a energia luminosa, né? Vai produzir a luminosidade, nesse caso aqui. Circuito aberto, circuito fechado. E também esse circuito elétrico ele é caracterizado por uma tensão. A tensão, nesse caso aqui, dessa bateria é de 3,7 volts. Mas às vezes você vai ver tensão de 110 volts, geralmente é das casas, tensão de 12 volts. Essa tensão ela é medida em volts. Então, volts é a unidade de medida da tensão elétrica. E a unidade de medida da energia, que é a corrente elétrica, essa unidade é o amperes. E o trabalho em si, o trabalho é uma razão, né, é uma multiplicação, né, entre a tensão e a corrente, vai dar potência. Então, quando você diz assim que um motor tem 1000 watts de potência, é o trabalho executado. E essa potência ela é medida em watts. É um assunto assim que aparentemente pode ser complicado, mas quando você entende, você vê que é bem simples e é bem fácil. Falando-se do sentido da corrente elétrica, sabemos que o sentido real, físico, ele vai do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons trafegam nessa forma aqui. Mas quando você pega um esquema elétrico, quando você pega um datasheet de um componente desse, quando você vai analisar um diodo ou um transistor MOSFET ou um bipolar, sempre vai ter uma seta indicando o sentido da corrente. E sempre nos esquemas, nos datasheets, nos diagramas, sempre essa corrente é no sentido convencional, que vai do polo positivo para o negativo. Então sempre você vai ver, nunca esqueçamos disso, que sempre você vai ver nos esquemas que vai indicar sempre uma seta indicando o sentido da corrente nesse sentido aqui, nessa direção aqui, do positivo para o negativo. Só que na verdade não é assim. Então por que tem essa diferença? É porque quando se começou a estudar eletrônica, se imaginava que a energia ia do polo positivo para o negativo. Se imaginava assim. Porque não se conhecia ainda a física dos elétrons, a física do núcleo atômico. Mas com o estudo, com o passar dos anos e com os estudos, descobriu-se que a energia, na verdade, opera nesse sentido aqui. Mas como já tinha tanta base, já estava todos os estudos preparados,
no sentido convencional e se adotou esse mesmo sentido, continuou até hoje. Então, quando você for ver um esquema ou um datasheet, você vai ver sempre a seta indicando a energia indo do positivo para o negativo. O que na realidade não vai fazer muita diferença sim, é apenas o sentido convencional. Mas em análise de circuitos ou em você realmente analisar um circuito e trabalhar com ele, não vai ter tanta diferença assim você seguir o sentido convencional. Então, vamos aguardar as próximas aulas, os próximos vídeos, onde vamos estar abordando cada componente desse, abordando a questão de tensão, a questão de corrente elétrica, essa diferença, a questão de potência. Então vamos estar sempre operando tudo isso aí de forma prática, tá? Então quem quiser aprender, eu indico comprar um multímetro analógico. Não tenha medo desse multímetro. Tá meio sujo assim porque realmente é o que eu uso. Aqui, como eu disse no início, aqui não é a beleza que importa, mas sim o aprendizado. Tá meio sujo assim, eu vou depois limpar ele para os próximos vídeos. Pode até comprar um desse aqui também, né? Mas eu considero assim, para aprendizado mesmo, eu acho muito bom é esse aqui. Não tenha medo desse camarada aqui. Compre um e você vai estar vendo como ele é bem mais prático para você utilizar. Então, inclusive, até mesmo para o meu trabalho, para os meus trabalhos aqui de eletrônica de concerto, eu uso muito mais esse aqui do que um digital. Então, até o próximo vídeo. E é isso aí. Bora para frente.